os links, tá? Maravilha. Vocês estão me ouvindo e me vendo bem? Porque eu estou usando fundo de tela. Está atrapalhando alguma coisa? Está lento? Está tudo normal? Tá normal. Maravilha. Hoje está muito calor, liguei um ventiladorzinho aqui, vai estar um chiadozinho no canto aí no fundo, mas não vai atrapalhar a aula, não. Vou pedir a vocês, eu vou deixar os microfones abertos de vocês, abertos que eu quero dizer disponíveis. E aí vocês mantenham fechado para não dar microfonia e nem captar o áudio aí de vocês. E se vocês quiserem, em algum momento, fazer pergunta, é só levantar a mão, eu vou dar um espaço, vocês entram. Ou eu vou dar um espaço no decorrer da aula, ou eu vou dar um espaço no final da aula. Como vocês sabem, quando a aula terminar, muito provavelmente hoje ainda, mas se não amanhã de manhã, o link está lá gravado, tá? Da aula gravada. Se alguém precisar de perder a aula por algum momento, acontecer alguma coisa, sair, vai poder assistir a tudo novamente, tá? Eu vou começar aqui, vou subir aqui, vou começar a gravação, a gente vai iniciar. Só um minutinho. O pessoal está chegando ainda? Tá. A gente já vai iniciar. Maravilha. Para mim, demorou a aparecer a tela aqui, ficou lento. Bom, vamos orar e começar. Pai Celestial, em nome de Jesus, toma essa aula em tuas mãos, nos abençoe, nos dê graça, para que a gente possa aprender mais de ti, aprender mais da tua palavra. Abençoa cada aluno, me abençoa, me ajuda, para que eu possa, da melhor maneira, passar o conteúdo da aula no nome de Jesus. Se tiver com o áudio aberto, fecha aí, tá bom? Deixa o áudio sempre fechado. Por que eu não botei permissão automática aqui? Vamos lá. A nossa aula hoje é sobre o Êxodo. Tá? Deixa aí a sua Bíblia aberta perto de você, que a gente vai ficar mexendo no texto aqui um pouco, tá bom? Vocês vão perceber que em teologia bíblica, ao invés de ficar olhando doutrina, a gente vai olhar para o livro e como um livro se comunica com o outro. E no decorrer do Êxodo, vocês vão perceber como o Êxodo faz comunicações com o Gênesis e como o Números vai comunicar com o Êxodo, ou seja, além de ser uma história em certo sentido linear, tá? Porque não é o caso de Gênesis e Êxodo,
Êxodo é um livro que vem cronologicamente depois de Gênesis, mas nem sempre a Bíblia está em ordem cronológica, tá? Nem sempre os capítulos estão em ordem cronológica. Os livros estão em ordem cronológica. E nem sempre os capítulos dentro do livro estão em ordem cronológica. Então, às vezes, os capítulos dentro do livro não estão em ordem cronológica. Estão em outro tipo de arranjo, que é para facilitar. Mas vamos passar para o primeiro slide aqui, né? Onde a gente vai começar a trabalhar E eu peço para você abrir aí em Êxodo 1, para a gente possa olhar aí. O livro do Êxodo recebeu o nome Shemat. Estes são os nomes, tá? Perdão da pronúncia aí do hebraico. Esse nome é na tradução hebraica. Por quê? Porque é assim que o livro começa. O livro começa dizendo, esses são os nomes, e aí vem a lista do povo que saiu com Jacó para o Egito. De maneira que, na Bíblia hebraica, começa o início do livro é o título. Na Septuaginta, que é a versão grega da tradução hebraica, para quem não sabe, né? Quando o grego se tornou a língua principal do mundo, depois de Alexandre, pouco antes de Jesus, sábios fizeram uma tradução da Bíblia hebraica para o grego, chamada Septuaginta, tradução dos 70, que dizem que foi 70 sábios. Mas, na verdade, isso é uma coisa mais simbólica, certamente não é literal. Eu vou até explicar por quê nesse texto do Êxodo agora. Na Septuaginta, o livro foi chamado de Êxodo, que foi o nome que foi para a Bíblia em latim, português, etc. Por quê? Na verdade, é até o melhor nome, porque o livro narra um êxodo. O que é um êxodo? É um deslocamento de uma população. Então, toda uma população está saindo de um lugar, né? Está saindo de um lugar para outro lugar. Então, quando a gente olha para esse livro, a gente não pode esquecer que é essa ideia de deslocamento. O Êxodo continua a história do Gênesis. O Gênesis termina com José dizendo que o povo ia ser visitado por Deus e que os ossos deles deviam ser transportados. Então, o livro já aponta para essa visitação divina e para essa saída de Israel. No final do Gênesis, isso já é apontado. E quando você abre o Êxodo, vai mostrar a situação do povo depois da morte de José, da morte de Faraó, da morte daquela geração, o clamor do povo. Aí Deus levanta um libertador, suscita um libertador, envia esse libertador, liberta o povo, conduz o povo até, o livro não vai chegar a esse momento, mas prepara o povo para entrar na Terra Prometida. O livro é composto por 3 partes principais, que a gente vai ver no próximo slide. Porém, antes, eu quero que a gente já olhe para o texto. Já de Êxodo 1, abre a sua Bíblia em Êxodo 1 e eu vou compartilhar aqui a minha Bíblia aqui para a gente começar a olhar para dentro do texto. Depois a gente volta para o slide aqui. Aparecer na sua tela, texto de Êxodo 1. Deixa eu ir lendo aqui, enquanto para mim ainda está conectando, né? Perdão, está lento aqui o meu hoje. Estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. E aí vai dar os nomes. Versículo 5.
Todas as almas, pois, que procederam dos lombos de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Por que 70 almas? Não tem relação simbólico aqui. É uma verdade que a Bíblia está querendo para o povo. Só um minutinho, minha conexão hoje não está. Deixa eu parar o compartilhamento aqui. Tá. Que aponta para um povo, 70. Como é que a gente pode ver isso? Por exemplo, quantos discípulos Jesus tinha além dos 12? Eram 70. Quantas pessoas, quando o Senhor tirou o espírito de Moisés e colocou sobre os anciãos para profetizar, vocês vão lembrar desse texto, que Josué vai ficar com ciúme, eram quantas pessoas ali, quantos anciãos que foram? 70 ou 72, dependendo do texto. Ou seja, 70 almas saíram do Egito, Jesus tinha 70 discípulos, 72 anciãos receberam o Espírito sobre Moisés. Então, 70 não é um número literal como a Bíblia, muitas das vezes, não trabalha com literalidade. 70 é um número simbólico. 70 é 10 vezes 7. Então, você pega o 7, que é o número do divino, você multiplica por 10 e vai dar 70. Do mesmo jeito que 12 na Bíblia, muitas das vezes também não é literal. Às vezes é, mas nem sempre. É simbólico. Por exemplo, você tem 12 tribos de Israel. Você tem 12 apóstolos. Você tem 24 anciãos. Você tem 144 mil pessoas seladas. 144 mil lá no Apocalipse. Qual o número que multiplicado por si mesmo dá 144? Quem é que pode responder aí? Qual o número? 12. Então, 144 ali é 12 vezes 12. 12 é o número do governo. Então, 144 ali, 144 mil, significa um número que vai falar de liderança. Né? Não é exatamente literal. Então, quando diz aqui 70 almas, por isso que se vocês pesquisarem na Bíblia, vocês vão ver que em outro texto, se não me engano, em Atos, quando Estevão vai falar disso aqui, ele vai dizer que são 75 almas. Não tem erro, tá? Vocês vão ver que a Bíblia vai dar números diferentes, por dois motivos. Primeiro, às vezes a Bíblia está arredondando. Então, em Êxodo vai dizer que é 430 anos. Em Gênesis vai dizer uma quantidade de tempo. Estevão vai dizer outra quantidade de tempo. Então, tem hora que você vai achar 430 e tem hora que você vai achar 400. Não há erro, é um arredondamento. Da mesma maneira que a gente arredonda, não é? A pessoa diz, quantos anos você tem? Aí você diz, tenho 30, mas na verdade você tem 31, ou você tem 29. O que você está fazendo? Arredondamento. A gente arredonda sempre. A gente diz assim, faz um ano, mas não faz um ano, faz 10 meses, faz 14 meses. Então, não acho que tem discordância ou que há números de... Não, os números são o mesmo. Ou eles estão arredondados, ou eles estão apontando num texto literalidade, não é? Num texto literalidade, e no outro texto está apontando questões simbólicas. Então, quando joga para 70, o texto está preocupado com o simbolismo. Quando joga para 75, o texto está preocupado, possivelmente, com literalidade. Tá? Então, nunca olha os números na Bíblia de uma forma muito fixa, porque ele pode ter um sentido para além do número. Isso vai aparecer muitas outras vezes, esse número 70 aqui. Aí o texto diz, né? A gente está no texto bíblico, abre aí na sua Bíblia, por favor, colocando para compartilhar, que está demorando muito. Estes são os nomes ali. Né? Vamos acompanhar. E diz assim, e toda aquela geração, Êxodo 1:6, faleceu José. Geração em Gênesis é uma coisa muito importante, como
Gênesis está o tempo todo falando de geração, o tempo todo. E agora, o que Êxodo está fazendo? Ele está retomando aquela mesma coisa, dizendo, olha, morreu José e morreu toda aquela geração. E vocês vão perceber que o texto bíblico vai fazer isso várias vezes. Por exemplo, quando Josué vai tomar a terra, o que o texto vai dizer? Não, perdão, quando o Juízes, chega no livro de Juízes, o que o texto vai dizer? Que morreu Josué e toda aquela geração. Então, quando morre José e aquela geração, o texto está dizendo que está se abrindo um novo tempo e um novo ciclo. Fecha uma geração, abre outra geração. Então, sempre que você vê isso na Bíblia, no Antigo Testamento principalmente, ele está mostrando para você que ele vai passar a narrar um ciclo novo. Um ciclo fechou e um ciclo vai se abrir. Morreu José, morreu aquela geração, aquela história acabou, vou contar uma história nova. Morreu Josué, morreu aquela geração de Josué, e eu vou contar uma história nova. Lá em Juízes, a história é que o povo se perde. E vocês vão ver que, muitas das vezes, o texto bíblico vai apontar essa direção. Outras conexões com Gênesis, versículo 7. Mas os filhos de Israel foram fecundos. Todo o tempo vai ficar se repetindo essa expressão filho de Israel, é uma expressão que vai se repetir constantemente. Diz que eles foram fecundos, aumentaram e multiplicaram. Qual que era a ordem lá em Gênesis? Multiplicai, fecundai e multiplicai. O que o autor está dizendo? Está dizendo que Israel está cumprindo o mandamento lá em Gênesis. Está dizendo que Deus está abençoando Israel, de maneira que eles estão multiplicando. Estão fazendo aquilo que lá em Gênesis tinha sido dito para fazer. Versículo 5. Entretanto, se levantou um novo rei que não conhecera José. E ele disse, o povo de Israel é forte e numeroso. E ele disse, vamos usar de astúcia para que ele não se multiplique. Então, o povo está multiplicando, está sendo seguido aquilo que foi posto lá em Gênesis como bênção. Aí vem Faraó e diz, vamos fazer o povo parar de multiplicar. Né? O povo não pode multiplicar. E o que eles fazem? Eles colocam, versículo 11, carga sobre o povo, para que o povo não multiplique. Então, olha só, o povo está na terra. Então, vamos lembrar de Gênesis. O povo está na terra, está no Éden, e ele diz para o casal, crescer e multiplicar. Agora o povo está numa terra estranha, e eles estão multiplicando. Mas Faraó não quer que eles multipliquem. Aí o que eles dizem? Olha, vamos colocar carga sobre eles. Colocaram carga. Aí diz o versículo 12. Mas quanto mais os afligiam, mais se multiplicavam. Quanto mais eles eram afligidos, mais eles multiplicavam. Ou seja, eles multiplicavam, Faraó criou um meio de impedir que eles se multiplicassem, e eles continuavam se multiplicando. Então, ele está ecoando Gênesis. E o texto diz o seguinte, aumentou a servidão, aumentou a tirania, não resolveu. Então, o que o Faraó fez? Ordenou às parteiras que examinasse os filhos das hebreias. Se fosse menino, matar. Se fosse menino, deixar viver. O que Faraó está tentando fazer? Matar a geração. Matar a geração. Matou a geração, matou o povo, matou a promessa. Então, ele está tentando impedir aquilo que é o plano de Gênesis, que é crescer, multiplicar, povoar e servir a Deus. Ok. Ele chama as parteiras. O que o texto diz? Que as parteiras temeram a Deus e não obedeceram o Faraó e deixaram viver os meninos. Por que a ordem era matar só os meninos? Porque se você tem um povo só de mulheres, aquelas mulheres iam ser, além de escravas do trabalho, também seriam escravizadas sexualmente, ou elas iam se misturar aos egípcios e o povo hebreu ia deixar de existir como nação. Eles iam ser totalmente misturados ao povo egípcio, ia deixar de existir, ia matar a geração de Deus, ia matar os filhos de Deus. As parteiras não obedeceram. O Faraó chamou as parteiras
e disse: por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? Né? É interessante que o texto não diz como que as parteiras deviam matar as crianças, vai dizer depois. Aí as parteiras vão dizer: não, é porque as hebreias são muito vigorosas e elas estão parindo antes que a gente chegue. Não é? E o texto diz: e Deus fez bem as parteiras, versículo 20. Lembra lá em Gênesis, que quando Deus fazia algo bom, ele dizia: e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Então ele está ecoando aqui a mesma ideia. Então, como que as parteiras fizeram foi bom, então Deus declara que é boa a obra delas. Deus fez bem as parteiras e constituiu a elas família ou casa. Ou seja, como elas preservaram a família do povo de Deus, como elas não tocaram na família alheia, Deus abençoou as suas famílias. Né? Como o Faraó viu que o plano das parteiras não tinha dado certo, você pode pensar: poxa, mas como tinha 2 parteiras para o povo todo? Essas mulheres, elas eram chefes das parteiras. É claro que existiam muitíssimas parteiras no Egito, mas elas eram as lideranças. E foi dito a elas que as crianças deveriam ser mortas. Então ordenou a Faraó a todo o seu povo. Então agora a ordem não é mais só para as parteiras. A ordem é para todo o povo. E qual que é a ordem? Os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas as filhas deixareis viver. Então o povo se multiplica, Faraó coloca carga, o povo se multiplica, Faraó aumenta a carga, o povo se multiplica, Faraó ordena que as parteiras matem os meninos, o povo se multiplica, Faraó ordena que todo o povo do Egito mate os meninos e lance essas crianças no rio Nilo. Então, todo esse capítulo 1, ele acaba ecoando um pouco lá o Gênesis. Agora, o que é interessante? Que o livro de Êxodo faz várias ironias. Deus, Yahvé, ele não apenas vai vencer Faraó, mas ele vai ironizar Faraó. Ele vai zombar de Faraó. Ele vai fazer várias ironias para mostrar que ele não só vence, como a forma como ele vai vencer. Por exemplo, o que o texto vai dizer? O texto diz que as crianças tinham que ser lançadas no Nilo. Então, elas tinham que ser afogadas no Nilo. Quando Deus vai levantar um libertador para Israel, de onde Deus tira esse libertador? Da onde ele sai? Me ajudem aí. Pode ser por texto ou por microfone. Quem é o libertador de Israel? Qual o nome dele? Moisés. Moisés. Da onde Moisés é tirado? Do Rio Nilo. Do Rio. Da onde? Do Rio. Do Rio. Do Rio. Do Nilo, na verdade, né? Do Rio e do Rio Nilo. Então, a ordem é que os meninos fossem afogados no rio. O rio, então, é um lugar de morte. Olha, se Faraó deu essa ordem, certamente muitas crianças foram afogadas lá. Certamente. Não é? Não deu para salvar todo mundo. Aí, o que a Joquebede faz? Ela manda Miriam pegar uma cesta, betumar para não entrar água e colocar no Nilo. Olha só, a onda que Deus vai tirar com o Faraó. Você está matando no Nilo, mas eu vou tirar. Você está matando na água, mas eu vou tirar a vida da água. Tem gente que na hora se empolga, na hora de pregar, né? Aí diz que tem um áudio aberto aí. Aí diz que Faraó, não, que Moisés, o cestinho de Moisés foi navegando, aí vieram os crocodilos, quiseram matar, aí veio um anjo com a espada, deu uma espadada no crocodilo. Gente, o texto diz claramente, tá, que o menino foi colocado na beira do rio, tá? Ele foi colocado em no carriçal, ele foi colocado no meio da vegetação, ele foi colocado aonde o cesto não ia, a maré não ia levar o cesto.
Ele foi colocado ali porque a mãe e a irmã sabiam que a realeza de Faraó ia tomar banho e ia ser resgatado. Quando a filha de Faraó vê o menino e diz: dos hebreus é esse, eu vou chamar de Moisés, porque ele é tirado das águas. Então, olha só, olha como Deus é irônico. Faraó está dizendo: mata o povo na água. Aí Deus está dizendo: da água eu tiro o meu povo vivo. E não só ele tira Moisés da água, como ele faz a filha do Faraó fazer isso, e Moisés vai ser criado dentro do palácio. Então, enquanto o Faraó está com um plano de matar as crianças hebreias afogadas no Nilo, Deus está, através de Moisés, dizendo que eu tiro o meu povo da água de morte. Moisés, naquelas águas sendo resgatado, é Deus resgatando o povo das águas. Aí que a gente lembrar, aí vamos fazer agora, olha que interessante, a ideia do livro, a ideia do quadro geral, tá? Vamos lá. Deus tirou a criação das águas, como eu disse lá em Gênesis. Não tinha nada, mas já tinha água. A água estava lá no caos. Ok. Quando Deus viu que a terra estava corrompida, ele condenou a humanidade, mas, ao mesmo tempo, ele não a destruiu completamente. De onde Deus tirou o homem, a família que povoou a terra, foi tirada de onde, alegoricamente falando? Aonde eles estavam? No dilúvio. Das águas. Ou seja, toda hora a Bíblia vai falar de água como um lugar onde Deus está efetuando salvação. Por quê? A água está ligada com vida, o Espírito está sobre as águas. Aí, das águas, Deus tira Noé. Pode falar, Rosa. Rosa Maria levantou a mão, pode falar. Davidson, Rosa, quem levantou a mão aí pode falar, tá o André, pode-se dizer que da mulher samaritana também pode juntar esse texto? Pode sim. Na verdade, essa é uma ideia de toda a Bíblia, tá? Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar do Gênesis, lógico, não vou passar a Bíblia toda, mas a gente vai chegar lá na Samaritana. Vamos lá, ó. Aí Deus tira Noé e sua família das águas. Das águas começa uma nova criação. Deus tira a terra das águas de novo, tira o homem dali. Ok. Aí Deus tira Moisés das águas. Quando a gente olha lá em Êxodo 14, né, eu vou até abrir o texto aqui, vou até ler, como diz o pessoal, para não ficar nas minhas palavras. Olha só. E disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de fronte a Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acamparei junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Quem é que leva Israel para frente do mar? Quem é que cria uma armadilha? Quem é que cria como fosse uma estratégia de guerra? Faz Faraó pensar que Israel está desorientado, que Israel está de frente ao mar, num lugar que não tem passagem. É Deus. Aí Deus endurece o coração de Faraó, faz Faraó ir atrás do povo. Aí da onde Deus vai tirar o povo de novo? Do meio das águas. Exato. Deus faz questão de levar o povo para lá. É isso que a gente precisa ter bastante atenção no texto bíblico, que tudo é intencional, proposital. Nada na narrativa e teologia, nada está lá por acaso. Tudo tem um motivo. Então, Deus leva o povo para lá. Deus faz, então, uma coluna atrás do povo, de maneira que não deixa o povo de Faraó se aproximar muito. Abre o mar. O povo todo de Israel passa pelo mar. Ou seja, quando Deus tirou Moisés da água, Moisés simbolizava o povo
saindo com vida da água. Aí, isso que era mostrado pela vida de Moisés, agora é mostrado no povo todo. Deus faz o povo passar todo a pé seco por dentro da água, o povo sai todo para o outro lado. Quando o faraó e os seus cavaleiros entram no mar, Deus os encerra dentro do mar. O que Deus está fazendo? Dizendo para faraó, você queria matar meu povo no mar, mas foi o seu povo que morreu. Lógico que não morreu todo o Egito, mas Deus estava mostrando o seguinte, olha, do jeito que vocês queriam fazer com Israel, foi feito com vocês. Então, é uma ironia. É por isso que eu digo que Deus ele não só ganha, né? Vou usar uma linguagem de gíria aqui, a gente dizer que ele tira a onda, que ele pega aquilo que Faraó colocou como problema de morte e ele faz o povo sair daquele lugar. Então, por exemplo, eu estou pregando, eu estou ensinando sobre Moisés ali, eu posso conectar para trás, eu posso conectar para frente, e aí na jornada do deserto vai ter a água amarga ficando doce, vai ter água saindo da rocha, ou seja, tanto porque é provisão, mas também por causa desse sentido. Aí você falou da samaritana, ali em João, não é? A água tem um sentido ainda mais especial, porque ela simboliza o espírito e a purificação do espírito. Aí vamos ver, ó. Ainda que não é aula de evangelho, mas vamos entrar aqui, mesmo que depois eu tenha que repetir na disciplina. João 2, Jesus transforma a água em vinho. João 3, o que Jesus diz para Nicodemos na conversa com ele lá, quando ele pergunta o que é preciso para ser salvo, para conhecer o reino de Deus, no reino de Deus? Nascer da água e do Espírito. Então, João 2, Jesus transforma a água em vinho. João 3, tem que nascer da água. João 4, quem é que aparece em João 4? É a samaritana. Aí Jesus diz, se você beber dessa água, tornará ter sede. Se você beber da água do que eu lhe der, não terá sede. Então, capítulo 2, água, capítulo 3, água, capítulo 4, água. Capítulo 5, qual é o personagem? Quem quiser pode olhar na Bíblia, se não lembrar de cabeça. João 5. Vou esperar um dos alunos responder. O paralítico no tanque de Betesda. Água que transforma, água que faz nascer, água para beber, água que cura. Aí depois ele vai fazer o quê? Vai pegar água e vai colocar no rosto do cego, ele vai sujar o rosto do cego para depois dizer, quer dizer, ele não vai botar, ele vai dizer, vai no tanque de Siloé, ou seja, água que faz você enxergar. Depois ele vai dizer na festa, quem tiver sede, venha a mim e beba, né? No dia da festa do tabernáculo. Ele vai dizer isso lá em João 7. Ou seja, o tempo todo o texto está trabalhando com esse simbolismo. Não é? Que as pessoas percebem o simbolismo. O que elas não percebem é que esses simbolismos são repetitivos, não são repetidos. Eles são uma sequência. Então, ali em João, a água, ele está o tempo todo falando disso. E ali em João, a água é espírito. Aqui em Êxodo, a água está mais ligada à vida e está mais ligada a essa questão de Deus faz emergir da água. E essa questão da ironia que Deus está fazendo ali com o texto, né? Dizendo que Faraó queria matar o povo dentro da água, Deus vai tirar o povo de dentro da água. Agora deixa eu me voltar aqui para o slide, depois de novo. Acho que é porque, como eu estou usando o fundo, eu estava testando, eu acho que ele fica mais lento. Na próxima aula eu não vou usar e ver se realmente é isso. Vai aparecer aí a palestra de novo. Deixa eu ir lendo aqui. A segunda sessão, a primeira sessão é do capítulo 1 ao 15, que é o povo no Egito,
e a travessia do povo no Mar Vermelho. Então, o povo foi liberto. Então, a primeira parte do livro está relacionada com a libertação do povo. A segunda parte do livro, né, ela está relacionada com o deserto. Então, o povo vai, no deserto, caminhar até que... Lembra que Faraó vai dizer que Moisés vai dizer para o povo, para Faraó assim, deixa o meu povo e me servir. Mas lá no hebraico, lá, é trabalhar, tá? É trabalhar. Então, o Faraó fazia o povo trabalhar para ele. Aí Moisés diz, libera meu povo que eles vão trabalhar para mim. Tanto é que na língua inglesa, por exemplo, a palavra culto, ela é service. Se você pegar um cartaz de uma igreja americana, vai estar lá, Sunday service. É serviço. E serviço religioso. Tá? Então, é uma divisão em 3 partes. Egito, parte 1, Gênesis 1 ao 15. Deserto, vai do Êxodo 16 até a revelação na Aliança do Sinai. E da Aliança do Sinai em diante é a última parte. Então, você tem uma estrutura topográfica. Por quê? Não é um deslocamento, não é um êxodo. Então, a geografia ela é parte importante, porque o povo está caminhando. Então, é Egito, deserto, monte, que é quando Deus desce no monte, e ali no monte Deus vai começar a falar com o povo, vai começar a ensinar o povo. E olha que interessante também a gente perceber como é que Deus se relaciona com o povo. Aí, vamos olhar para Gênesis e depois já olhar lá para frente na monarquia. Quando Deus chama Abraão, Abraão está em Ur. Quando Deus chama Abraão para peregrinar, ele se torna um nômade. Ele é seminômade. Ele não tem uma morada certa. Ele mora num lugar, daqui a pouco ele levanta, vai para outro lugar. Ele muda de lugar por causa da pastagem, da fome, como acontece lá em Êxodo 12, que ele vai para o Egito. Ele muda de lugar, cara, de inimigos. Então, conforme Abraão vai caminhando, Deus vai se encontrando com ele. Conforme Isaac vai caminhando, Deus vai se encontrando com ele. Conforme Jacó vai caminhando, Deus vai se encontrando com ele. Deus é um Deus caminhante, porque o povo é caminhante. Se o povo se desloca, Deus se desloca. Quando Jacó sai para Labão, Deus encontra ele no caminho. Quando ele sai da casa de Labão e vai ao encontro de Esaú, Deus encontra ele no caminho. Ele levanta altar lá em Betel e ele levanta altar de novo, porque Deus manda ele levantar outro altar. Ou seja, Deus encontra, não tem um santuário fixo. Por que não tem um santuário fixo? Não pode ter um santuário fixo, porque o povo é caminhante. Se o povo é caminhante, Deus é caminhante. Aí, chega em Êxodo, o povo vai para o Egito. No Egito, o povo está num lugar só, ele está em Gósen. Aí Deus não é caminhante, o povo está lá. Quando o povo sai do Egito e começa a travessia, aí Deus, a gente vai ver agora mais à frente, no Sinai, Deus dá a ordem para a construção da tenda do testemunho, dos ofícios de sacerdote, da arca, de toda aquela coisa que é o culto levítico. Aí Deus começa a caminhar com o povo de novo por meio da tenda do testemunho. Quando o povo levantava acampamento, melhor dizendo, quando a coluna de nuvem andava, o povo andava. Quando a coluna de nuvem parava, o povo parava. Ou seja, enquanto o povo está caminhando, Deus está caminhando com ele. Quando o povo entra na terra, não é? Você tem um santuário lá em Siló. O santuário que Samuel serve é em Siló. O santuário que Eli serve é em Siló. Siló é no norte. Siló é no norte de Israel. O santuário principal era no norte. Em Juízes, vocês vão ver santuários no norte. Há santuários em todos os lugares de Israel. Então, agora, Deus não é mais um Deus caminhante, mas ele é um Deus que está em todos os lugares da tribo. Você vai lá, levanta um altar. Tinha altares oficiais e não oficiais. Não é? E na história de Israel, às vezes os reis combatiam
Porque você tinha o altar onde as pessoas invocavam deuses estranhos e você tinha altares que as pessoas invocavam o Yahvé, o Deus de Israel. Então não eram altares levantados por sacerdote. Quando o povo se centraliza e Jerusalém vira capital de Israel, sede de Israel, a arca ela vai caminhando até o templo de Jerusalém e fica lá. Aí o que tem que acontecer agora? O povo tem que ir até o templo. E aí, você vai ver que no texto bíblico vai ser proibido a adoração em qualquer outro lugar que não é o templo. Mas não era assim no começo. Por que mudou? Porque agora o povo está fixado na terra e aonde é a capital política vai ser a capital religiosa. E aí todo mundo vai estar lá. Então, perceba que ao mesmo tempo que não é que Deus vai se adaptando ao povo, não é necessariamente isso, mas assim, que a história ela vai influenciando na forma como Deus se relaciona. Porque se Deus se relaciona com um povo que se desloca, Deus se desloca. Porque se Deus está num templo, num lugar, e o povo está se deslocando, como é que o povo vai adorar lá? Então, aonde você estiver, você levanta um altar. Mas quando o povo está parado num lugar, os altares estão parados. E quando o poder se centraliza num lugar, então Deus fica centralizado lá. Aí, Jesus vai chegar e vai dizer, olha, a hora vem em que verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Aí Jesus vai trazer de volta a teologia do Deus caminhante, ou seja, do Deus que está onde o povo está. Mas por quê? Porque se você tem um Deus que se você tem um povo que é uma nação num território específico, a tua presença está num lugar específico, porque a tua presença está onde o teu povo está. Mas se agora a igreja é um povo que não tem território, não tem geografia, e ele está presente em todo lugar, o altar volta a ser caminhante. Só que a diferença é que esse altar caminhante agora, ele é vivo. Somos eu e você. Nós somos o quê? Tabernáculo de Deus, casa de Deus, altar de Deus. Aonde a gente peregrinar, o altar está ali. Nós vamos ao templo porque nós queremos comungar, e é necessário comungar, e é necessário ter templo, mas a gente não vai ao templo porque Deus está restrito ao templo. A gente vai ao templo porque nós precisamos de ser abençoados pelos ministérios, pelos dons, ouvir a palavra, não é? Mas não é que se aquele dia eu não for ao templo, eu não consigo me encontrar com Deus, porque aonde eu estiver, Deus tem um templo. Então, o livro é dividido com essas marcações de deslocamento. Enquanto o povo, Deus está parado, o povo para. Deus se move, o povo se move. Deus aponta para o leste, o povo vai para o leste. Aponta para o oeste, o povo vai para o oeste. E assim vai. Vamos para o próximo slide. A primeira parte, né, voltando lá, é concluída com a saída de Israel do Egito, e existe uma fórmula de reconhecimento, que está lá em Êxodo 7, 5, 7, 17, 9, 14, 9, 29, 14, 4, 14, 18, que é o seguinte: para que Faraó saiba que eu sou o Senhor, para que o Egito saiba que eu sou o Senhor. Então, nessa primeira parte, ao mesmo tempo em que Deus se mostra Senhor e se mostra Yahvé para Israel, Deus se mostra Senhor e se mostra Deus para Faraó. E várias vezes vão dizer assim, ó, é para que vocês saibam que eu sou o Senhor e não há outro. É para que vocês saibam que eu sou Deus, não há outro. Isso vai acontecer muito nessa primeira parte do livro. Parte 2. A marcha do povo de Israel pelo deserto do Sinai. Então, até o capítulo 15, primeira parte. A segunda parte é a travessia. Agora o povo já está liberto, o povo não está cativo mais de Faraó, mas o povo tem que atravessar até a Terra Prometida, caminhar. Que seria uma caminhada, a princípio, pequena, mas que se transformou numa caminhada longa, porque o povo acabou desobedecendo ao Senhor. A segunda parte é uma conjunção, ou seja, é uma ligação entre a parte do Egito e a parte que é a parte do Sinai. Então,
várias vezes no texto você vai achar assim, eles montaram acampamento num lugar. Aí eles têm aqueles problemas lá, falta água, falta comida, falta isso, falta aquilo. Aí daqui a pouco eles montam um acampamento em outro lugar. Então, essa parte de Êxodo 15 até Êxodo 18, o povo vai caminhando até o Sinai. Por que até o Sinai? Porque o Sinai é o lugar da revelação. O Sinai é o lugar da teofania. O Sinai é o lugar da participação, da manifestação do Senhor. É no Sinai que Deus vai se manifestar. O que eu disse? Que Deus aparecia nos altares e aparecia aos patriarcas conforme eles andavam. Deus vai, porque quando começa, não tem tenda do testemunho ainda, né? Tem a nuvem, a tenda vai ser depois. Deus leva o povo até o Sinai. E no Sinai, Deus vai manifestar a sua presença. E vocês vão ver que essas teofanias, essas manifestações de Deus, elas marcam partes importantes do texto. Tá? Por que Deus desce no monte? Porque Deus está se comunicando com o povo, na cultura do povo. Tem certa, por exemplo, Deus vai dizer para Moisés, tira a sandália dos teus pés, que o lugar é santo. E hoje a gente não tira a sandália. Por que a gente não tira o sapato hoje? Porque na nossa cultura, entrar calçado não é falta de respeito. Na cultura muçulmana já é. Então Deus vai usar a cultura para se revelar. Por que Deus vai descer no monte? Por quê? Na mentalidade antiga, Deus estava no alto. Essa é a mentalidade antiga. Por que você construía um altar? Você construía um lugar alto para você poder marcar a presença de Deus. Eu disse que a Torre de Babel era um zigurate, eu disse que vocês podiam pesquisar, que era uma espécie de templo religioso. Essa ideia de que Deus está no monte é uma ideia da mentalidade antiga, que Deus vai depois quebrando com o tempo. Por isso que ele vai dizer, eu sou Deus de monte e Deus de vale. Porque havia essa ideia de que determinados deuses atuavam no vale, outros deuses atuavam no monte, outros deuses atuavam nas águas. Então, elevo meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O socorro não vem do monte, porque o salmista já sabe que Deus não está no monte. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ou seja, o Senhor, ele não mora no monte. Ele é criador do monte. É o que Deus vai dizer. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas essa ideia de Deus num determinado lugar é uma ideia muito comum. Então, Deus vai usar o Sinai como um lugar da sua manifestação, da sua teofania. Né? Essa ideia de você subir a um lugar alto para você encontrar com Deus. Isso vai acontecer no Monte Tabor, isso vai acontecer com Elias, isso vai acontecer com vários personagens. Então, essa última parte, essa parte onde o povo sobe para o Sinai, melhor dizendo, Moisés sobe até o Sinai, e Deus vai tratar com Moisés ali, e vai começar a dar orientações para que o povo continue a sua jornada. Vamos para o próximo slide aqui, a gente já vai voltar para o texto bíblico. Tá? A terceira parte é a maior parte do livro. Tá? A terceira parte é a maior parte do livro. Deus estabelece a aliança no Sinai, desce uma nuvem, fumega, tem fogo, e você vai ver que sempre que Deus se manifesta é assim. Atos 2, língua repartida como de fogo, som de buzina. Por que a nuvem aparece muito? A coluna de nuvem, a nuvem na tenda, a nuvem da glória, Deus dentro da nuvem. Por quê? A nuvem, ela, ao mesmo tempo que ela é visível, ela é invisível. Em que sentido? Você consegue ver a nuvem no seu exterior, mas você não consegue ver a água que está dentro da nuvem. Você consegue só ver aquilo que está do lado de fora ali, externo. Quando o avião entra dentro da nuvem, que a gente olha, a gente não consegue ver a nuvem do lado de fora. A gente só consegue ver no interior da nuvem. Então, a nuvem é a ideia daquilo que você vê, mas você não vê claramente. A nuvem é como uma roupa que Deus se esconde. A nuvem é uma forma de Deus aparecer para o povo, mas o povo não pode ver Deus como ele é. Então, Deus é como se Deus se escondesse dentro. Imagine que a nuvem fosse uma roupa e Deus viesse escondido ali dentro, porque o povo não ia conseguir olhar para Deus. Então,
você vai ver várias vezes nuvem, Deus aparecendo na nuvem, ou manifestação, essa ideia, é essa ideia de que Deus está oculto ali, né? Está vestido de nuvem, porque ele não pode ser visto na sua totalidade. A última parte, que é a parte maior do livro, é de Êxodo 19 até Êxodo 40, aonde é estabelecida a aliança. Então, no Sinai é estabelecida uma aliança, essa aliança é entregue ao povo, e a gente sabe que o povo vai quebrar a aliança, etc, etc, mas isso é mais à frente. Vamos entrar aqui em Moisés, que é... Às vezes eu corro com alguma parte, porque tem algumas partes que eu sei que são partes mais importantes. E eu quero ver com vocês aqui Moisés e 2 textos sobre Moisés, Êxodo 3 e Êxodo 4. Moisés é o personagem central do livro, de todo o Pentateuco, exceto o Gênesis. Tá? Então, ele é filho de uma relação entre a tia e o sobrinho. Ele é filho de uma relação incestuosa, ainda que em Levítico 18 o incesto vai ser proibido. Então, por que o incesto foi tolerado durante um tempo? Porque se você cria a humanidade a partir de um único casal, é óbvio que no começo vai precisar haver incesto. Depois, essa situação ela se torna desnecessária, sem sentido, tá? Mas isso demora um tempo. Então, essas relações começaram a não ser bem-vindas, bem vistas, mas você lembra que Abraão, a esposa era meia-irmã dele, aqui tem uma relação de parentesco, e aí Deus vem e diz, olha, a partir daqui eu não quero mais que isso aconteça, é lei, não pode mais acontecer. Aí vai ter um texto em Levítico, ainda não é aula de Levítico, mas enfim, aí diz assim, o genro não pode descobrir a nudez de fulano, e o tio não pode descobrir a nudez da sobrinha, e o cunhado não pode... Ali descobrir a nudez não é ver nu, não. Ali é um eufemismo, tá? Para contato sexual. Então, ver a nudez ali significa não pode ter contato íntimo, tá? Mas essa proibição ela vai acontecer um pouco mais à frente. Moisés era de Levi. Interessante que, através de Moisés, Levi vai ser resgatado, porque Levi, se você pegar as bênçãos que foram dadas lá por Jacó, você vai perceber que Judá recebe uma grande bênção. Você lá lê Gênesis 49, lá, Jacó abençoando os filhos e as tribos. José recebe uma grande bênção, mas Rubem, Simeão e Levi se dão mal. Rubem tinha contaminado o leite do seu pai, tinha tido contato com a sua concubina, com a concubina do pai. Então ele perde a primogenitura. E Simeão e Levi tinham feito aquele engano, jogado Jacó para trás e matado os homens lá em Siquém, a traição, arrumado uma confusão tremenda. Aí Jacó vai dizer, Simão e Levi são instrumentos de violência. Então eles não ganham uma grande bênção, mas os filhos de Levi, por meio da sua fidelidade, eles vão acabar sendo honrados. E é da casa de Levi que Deus vai levantar a liderança de Israel. Moisés, Arão, seu irmão, e Miriam, sua irmã. Graças a Miriam, logicamente Deus usando Miriam, que Moisés ele foi salvo. Não é? Então, Moisés é criado no palácio do faraó, Moisés aprende a ciência. Moisés também, a gente esquece que Moisés tem dupla cidadania. Né? Moisés ele é egípcio e hebreu. Ele sabe a língua do egípcio. Ele conhece a cultura do egípcio. Ele conhece a religião do Egito. E quando Moisés se torna adulto, porque ele é criado pela sua mãe, Joquebede, até uma determinada idade, até ele sair do peito, sei lá, até 2, 3 anos, e depois ele é entregue à filha do faraó. Então Moisés, quando chega lá, ele já sabe falar o hebraico, já conhece alguma coisinha e tal. E quando ele vai para fora do palácio e ele vê o que está acontecendo, ele toma as dores do povo dele. O que vai acontecer? Ele vai matar um egípcio, vai esconder o corpo na areia, vai ocultar o corpo. No outro dia vai ter 2 israelitas brigando, ele vai se meter, um vai dizer para ele assim, você vai querer matar a gente igual você matou o egípcio? Aí ele percebe que ele foi descoberto e ele foge para Midian. Ele vai embora para Midian.
Então, ele ocultou aquele corpo e agora ele precisa se ocultar. E aí você vai perceber também como muita coisa na história bíblica se repete, e é para se repetir mesmo. Essa ideia de alguém que não é aceito, porque quando Moisés vai arbitrar, o que os filhos de Israel falam para ele? Quem te colocou como juiz? Quem é você, o seu hebreu de meia tigela, seu filho da filha de Faraó? Você é da corte. Quem é você para se meter aqui entre a gente? Você nem foi criado, você nunca amassou um tijolo, você não sabe o que é carregar um saco de cimento nas costas. Moisés é rejeitado como liderança. Quem é você? Quem te colocou como juiz? Você acha que você vai fazer com a gente igual você fez com outro? Aí Moisés pensa, bom, descobriram. O Faraó descobre que é matar Moisés. Moisés faz o quê? Vai para Midian, foge. Essa ideia de alguém que é rejeitado e que precisa sair para ser preparado por Deus, para depois retornar, aparece em toda a trajetória dele. É extraordinário. Aí ele vai, é preparado e volta. Lembra de Jefité? Você não vai ficar aqui porque você é filho de prostituta. Mete o pé, vaza, vai embora. Guerra. Ih, chama Jefité. Então, você é empurrado para o exílio, é rejeitado, mas Deus tinha te escolhido. Aí você precisa ser colocado de volta no contexto, no momento certo. Lembra de Jesus? O que aconteceu quando o Herodes mandou matar as crianças? Para onde ele foi? Ele desceu para o Egito, por ordem do anjo, por ordem de Deus. Ele desceu para onde Abraão desceu. Ele desceu para onde José desceu. Ele desceu para onde Jacó desceu. E ele saiu do Egito como Abraão saiu, como José saiu, como Jacó saiu, como o povo saiu. Aí ele sai do Egito e volta para a sua terra. E ali na sua terra, ele vai ser, então, constituído como profeta e mestre, né? E vai fazer a sua obra. E eu estou dando aqui alguns exemplos, mas existem inúmeros exemplos na Bíblia de heróis bíblicos que vão passar por esse momento de rejeição, de distanciamento. Aí Deus trabalha no oculto e depois ele é colocado de volta naquele cenário. Moisés vai para Midian. Quando ele chega lá, ele encontra pastores que estão impedindo pastoras de beber água. Olha a água aí de novo. Ó, pastor Davis, olha a samaritana aí. Ó. Como assim a samaritana? Jesus encontrou a samaritana onde? No poço. No poço. Onde que Moisés encontrou Sípora? No poço. Onde que o servo de Abraão encontrou Rebeca? No poço. Onde foi? No poço. No poço. No poço. Tem outros exemplos. Deixa eu me ver aqui na minha memória. Tem o Isaac encontra alegoricamente através do servo com Rebeca no poço. Jacó. Quando Jacó vai encontrar com Raquel, ela está no poço. Então, poço, na Bíblia, é lugar de encontro de amor. É natural, porque é onde as pessoas estão passando, estão socializando. Né? Poço é lugar de encontrar a esposa. Aquela mulher não tinha marido. Ela está no poço. Só que ela não vai encontrar marido. E Jesus vai dizer, tu tem marido? Ela diz, não. Só que ela não vai encontrar marido, como Zípora encontrou, como Rebeca encontrou, como Raquel encontrou. Tamar encontra Judá no poço. Eu expliquei por que Tamar faz aquilo na aula passada do Levirá, mas é no poço que ela se disfarça de prostituta. E tem um filho com ele, e ele é obrigado a remir ela, redimir ela. Então, a samaritana, no poço, encontrou o amor da vida dela. Não no sentido natural, afetivo, erótico, mas no sentido espiritual. O poço é um lugar de encontro de amor. Então, aquela narrativa está conversando com várias narrativas, gente. E vocês vão ver, né, nessas aulas de teologia bíblica, que é o primeiro ano do curso,
que eu vou estar o tempo todo mostrando a vocês como que a história se conecta, para vocês entenderem que aquele autor está dialogando com outro autor, está dialogando com outro autor, porque assim, quando a gente olha para o texto, a gente tem um olhar mais abrangente e consegue profundidade de entendimento dentro do texto. Aí ele encontra aquelas mulheres, aí as mulheres contam para o pai, né? O que aconteceu, ela diz, cadê o homem? Traz o homem. Aí ele fica lá, casa com Zípora, e aqui fazendo um adendo, porque tem gente que usa esses versículos assim para justificar o casamento do crente com um infiel, né? Com um ímpio. Você pode usar a narrativa para fazer teologia, mas tem que respeitar o contexto. Ou seja, Moisés está fora de Israel. Na mente de Moisés, ele nem vai voltar. Não tinha possibilidade de Moisés casar com uma hebreia. Então, ele vai casar com uma midianita. José não tinha possibilidade de casar com uma mulher da parentela dele. Ele vai casar com uma egípcia, filha do sacerdote, filha do entre aspas, mago, do mágico. O que você quiser pensar de religião. Por quê? Porque é um acordo político. O sacerdote é braço de Faraó. Ele vai casar. Qual a opção que ele tinha? Ficar solteiro? Então, assim, em situações limites, quando não há possibilidade, os personagens bíblicos vão contrair núpcias em julgo desigual. Ou seja, isso não se aplica no Brasil. Por quê? Porque o que mais tem aqui é crente, é homem e mulher crente. Né? Então, quando alguém usar esse texto assim, você já diz, não se aplica. Agora, se você estiver num lugar onde não tem ninguém do evangelho, aí é outro papo. Tá? Aí é outro papo. Aí ele casa e ele fica 40 anos vivendo a vida dele. Aí a gente volta para a questão simbólica. Tá? Entenda bem. Quando a gente fala que o número é simbólico, não significa que não pode ser literal. Significa que isso não importa para o autor. Não importa. Não importa. O autor está trabalhando simbologia. Então, Moisés fica 40 anos lá. A vida de Moisés é 3 ciclos de 40. 40 no Egito, 40 em Midian, 40 e morre. Aí você vai ver que ele fica 40 dias no monte. Porque 40 na Bíblia é um tempo de preparação. Porque o que a Bíblia trabalha? 4. O que é o 4? É o total. Por que 4 é o total? Não é só o 4 que é total na simbologia bíblica. Mas por quê? É norte, sul, leste, oeste. Lembra de Ezequiel? Vem dos 4 cantos, ó Espírito, e sopra nestes ossos. Por que Ezequiel, o querubim, tem 4 rostos? É o 4. Tem 4 rodas. Você vai ver 4, 4, 8, múltiplo de 4 o tempo todo ali. O tempo todo. Lembra lá do anjo que mede? Ele faz a primeira medida, bate no arteiro, medida 1. Ele faz a segunda, bate no joelho, medida 2. Ele faz a terceira, bate no lombo, medida 3. Ele faz a quarta, não pode passar 4 medições. 4 medições. O tempo todo vai trabalhar com 4. Então, 40 é 4 vezes 10. É o tempo da preparação. Aí Moisés fica 40 dias no monte. Aí depois ele tem que subir o monte de novo, porque a tábua da lei foi quebrada. Ele fica mais 40 dias. Aí quando Jesus vai para o deserto, ele fica 40 dias. Então, quando Jesus fica no deserto 40 dias, ele está dialogando com os 40 dias de Elias, está dialogando com 40 dias de Moisés e está dialogando com 40 anos que o povo está no deserto. E volto a dizer, se Jesus ficou jejuando 42 dias, não faz diferença. É simbólico. É 40. Ah, foi 39? É 40. Ah, o povo ficou 42 anos? É 40. Ah, foi 39 anos e 10 meses? É 40. Por quê? Precisa ser 40, porque é simbólico. É o tempo da preparação. É o tempo do preparo. Quanto tempo Israel ficou no Egito cativo? 400 anos. No arredondamento. É 10 vezes 40. É 100 vezes 4. E aí, às vezes, o pessoal fica batendo cabeça, né? Fazendo conta para ver se a geração está batendo. E aqui, mas não está batendo. Gente, o texto bíblico não está preocupado se está batendo. Não está preocupado. Não está.
Você tem justificativas ali que a conta da geração não bate, quando você pega a genealogia? Eu posso dizer que a genealogia não tem todos os nomes, que ela pega cabeças de família, que ela pula gerações. Mas, independente disso, às vezes você vai ver gente fazendo debates intermináveis, porque ele quer fazer a conta que o texto bíblico não está preocupado com isso. A ideia ali é uma ideia simbólica. Por isso, quando ele bota as gerações que você vai olhar, vai dizer, mas como deu 430 aqui? Vai dar 400 porque é um tempo simbólico. Se você pegar a Arca de Noé, você vai ver que o 40 aparece. 40 dias para baixar a água, 40 dias para isso, 40 dias para aquilo. O 40 está aparecendo. Assim como o 7. Aparece lá, desde o 7º dia que Deus descansou, e vai avançando várias vezes, em diversos contextos. É 5 pães e 2 peixinhos, 7. É 7 pães e alguns peixinhos, no outro texto, 7. Então, aí vai acontecer, depois de 40 anos, que o encontro de Moisés com Deus. E ali começa o êxodo, né? Porque até aquele momento, o povo está no Egito, está clamando, Deus salvou Moisés, mas não começou o processo de libertação. Aí vamos abrir. Eu vou tentar colocar o texto aqui, eu vou parar, vou tirar esse texto aqui. Eu estava botando 2 apresentações, né? Vou colocar uma. Abre aí em Êxodo 3 aí. E eu vou compartilhar a tela da Bíblia. Êxodo 3. Vou tirar aqui do 2 para o 3 aqui. Abrindo. Êxodo 23. Só um minutinho que eu não abri o texto certo. Bom, o Moisés está lá, né? Pastoreando. Uma sarça queimada instantânea é um fenômeno que não é incomum, tá? Só que o que aquela sarça tinha de diferente? Que ela queimava e não se consumia. Ela não parava de queimar. Ela estava o tempo todo queimando. Aí ele diz, eu vou olhar para lá para me tentar entender o que é isso aí. O que é essa sarça que queima, que queima, mas não se consome? O que é isso? Né? E aí ele se vira para ver. Quando ele se vira para ver, sai uma voz do meio da sarça. E fala com ele, eu sou... Melhor dizendo, diz assim, Moisés, Moisés, respondeu, eis-me aqui. Não te chegue para cá, porque o lugar que está é terra santa. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Temeu olhar para Deus. Então, Deus está escondido na sarça. Lembra que eu falei que Deus se esconde? É aquela coisa que você vê e não vê? Tipo assim, Moisés, você vai me ver, mas pelas costas. Pelas costas, melhor dizendo, perdão. Então, assim, a Bíblia diz que o homem nunca viu a Deus, Moisés viu a Deus. Quando a Bíblia diz que o homem nunca viu a Deus, é porque o homem nunca viu a Deus como ele é. Mas o homem viu a Deus dessa forma que Deus permite ser visto. Que forma que Deus permite ser visto? Essa forma meio oculta, meio escondida, onde Deus se oculta, se esconde. Aí ele diz, olha, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus de gerações. Né? E disse o Senhor, tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito. E tenho ouvido o seu clamor, porque conhecia as suas dores. Desci para livrá-lo e fazê-lo subir da terra, porque o seu clamor é subido até mim. Vai lá e tira o meu povo do Egito, versículo 10.
Então Moisés disse: quem sou eu que eu vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Então, aí voltamos aqui a questões que se repetem. Se não a totalidade, mas boa parte dos heróis bíblicos, aonde está relatado o seu chamado por Deus, eles hesitam. Primeiro, ninguém que é chamado se oferece. Você não vê ninguém assim: eu vim aqui, Deus. Não, Deus encontra eles. Gente, Moisés está em Midian. Moisés nem lembrava direito do Egito. Moisés está com família, com filho, acostumado na rotina, esqueceu o palácio. Lógico que ele lembrava. Eu quis dizer o seguinte: não estava na cabeça de Moisés voltar. Ele tinha uma condenação de morte, o povo não queria saber dele, mandou ele embora. Aí Deus aparece e diz: tu vai voltar lá. Ele diz assim: mas quem sou eu? Quem sou eu para voltar? Gideão vai dizer: quem sou eu? Menor da casa de meu pai. Jeremias vai dizer: sou muito novo. Isaías vai dizer: meus lábios são impuros. Ou seja, todo mundo que tem um encontro com Deus e é chamado por Deus, primeiro, ele se esquiva, ele hesita, ele tem medo. Então, isso é uma narrativa que se repete. É para mostrar o quê? Que não é pelas qualidades de Moisés, é pelo Deus que o chama. E ele diz assim: olha, eu serei contigo, eu te enviarei um sinal. E aí, Moisés diz assim: quando perguntarem qual o seu nome, o que eu vou dizer? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E aqui eu quero pegar isso aqui, para a gente trabalhar. Eu sou o que sou. Até esse momento, Deus não tinha sido chamado por esse nome, de Yahvé. Deus tem vários nomes: Elohim, Adonai. E agora Deus é chamado por esse nome. Esse nome, ele é um tetagrama. O que é um tetagrama? Um tetagrama é uma palavra que tem 4 consoantes. Ok? 4 consoantes. É porque se eu for abrir aqui para escrever, a conexão não está ajudando, mas você pode escrever no seu caderno aí. Ó. Y, H, W, H. Y, H, W, H. A língua hebraica não tem vogal. É só consoante. Então, você coloca... Não tem vogal na escrita. Você coloca a vogal na fala. Eu sei que isso é muito estranho para a gente, mas as línguas antigas, boa parte delas, não tinha vogais. Tá? Não tinha vogais. O que isso significa? Que se você não pronuncia aquele nome, a pronúncia se perde. Sobre não ter vogais, né? Vamos fazer um exercício aqui. Por exemplo, a língua na internet, ela já suprimiu as vogais. Você vai escrever também, você escreve TBM no Zap. Vai escrever você escreve VC. Então, imagine alguém pegando uma conversa de Zap, que nunca ouviu o idioma, ele não vai saber qual é a vogal que coloca ali. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que vai ficar aí, eu chamo de seita do nome, né? Porque Deus tem um nome, e se você não chamar Deus pelo nome dele, ele não te ouve. Porque Deus é Yaohu, Yaohua, Iavé, Ia não sei o que lá. Então, assim, quando você ouvir isso, já saiba. É bobagem. É gente que não sabe o que está falando ou caiu no sofisma, que é uma falsa argumentação. Por quê? Ninguém sabe como pronuncia esse nome. Ninguém. O que aconteceu? Quando chegou séculos depois da Igreja de Jesus, um judeu chamado Massoretas, eles pegaram a Bíblia hebraica, eles começaram a colocar sinaizinhos nas consoantes para indicar as vogais. Então, imagine que você pegasse também, em vez de escrever o A e o E, botasse TBM e um sinalzinho, e quando eu olhasse, eu saberia que era o A e saberia que era o E.
eles fizeram isso em toda a Bíblia, mas não fizeram no nome de Deus, porque eles não sabiam. Então, por que a gente chama Yahvé, ou antigamente chamava Jeová? Aí você vê os testemunhos de Jeová. Não, porque o nome de Deus é Jeová, é Jeová, é Jeová, é Jeová. Vamos lá. Não sei se vocês já perceberam, mas as Bíblias novas não chamam mais Deus de Jeová. Jeová é um nome de tradução antiga, que é mantido porque a gente fez lino, corinho, com esse nome. O que Almeida fez, que foi o tradutor? Ele pegou o tetagrama, que é YHWH, né? E ele botou as vogais de Adonai. Aí você pode fazer aí, ó, Y, E, H, O, W, A, H. Y, E, H, O, W, A, H. Jeová. Ele pegou as 4 consoantes do tetagrama. Como ele não sabia quais eram as vogais, ele pegou as vogais de Adonai e colocou. Aí ficou Jeová. Por que hoje as pessoas falam muito Iavé ou Javé? Porque, segundo os eruditos, segundo quem se aprofunda no hebraico, o nome mais próximo seria esse, porque carrega as vogais de Elohim. Mas é o mais próximo. Deus não está preocupado que a gente saiba esse nome. Se ele estivesse preocupado, ele teria guardado para o nome não se perder. Então, você vai ver Bíblia. Quando você vê Bíblia escrito Senhor com todas as letras maiúsculas, já viu tradução assim? Senhor com todas as letras maiúsculas. S-E-N-H-O-R. Quando você vê a Bíblia com Senhor assim, é porque é o tetagrama. Então, tem Bíblia que vai aparecer as 4 consoantes, Bíblias mais com traduções mais judaicas, Bíblia que vai aparecer Senhor com todas as letras maiúsculas, Bíblia que vai aparecer Jeová, mas é muito pouca Bíblia nova que traz isso, e Bíblia que vai aparecer Yahvé ou Javé, porque o Y e o J, no português, quando traduz, quando translitera, né, que o nome não traduz, tem o mesmo sentido. Então, Yahvé, Javé e Jesus. Tá? Então, assim, quando você ouvir alguém falando isso, você já sabe que, até porque Jesus chamou Deus de Abba, de Pai. De Pai. Então, a gente não é místico, a gente não acredita que a gente tem que saber o nome exato da divindade para dominar sobre ela. Antes de Deus falar com Moisés sobre ele ser Yahvé, ele falou com Abraão, ele falou com Isaac, ele falou com Jacó, ele falou com José, chamaram ele de Adonai, chamaram ele de El, chamaram ele de Elohim, chamaram ele de Todo-Poderoso. Deu algum BO? Por que vai dar agora? Então, assim, não caiam nesse tipo de coisa, porque isso é bobagem. E outro ponto, nome não se traduz. Porque o nome não, o nome é transliterado. Meu nome não tem tradução para André. Você translitera. Você vai falar o mesmo nome em outra língua. Andrei em russo, Andrea em italiano, Andrew em inglês, e por aí vai. Vamos agora para Êxodo 4. Êxodo 4. Por quê? Porque são textos difíceis. Eu quero bater esse texto aqui com vocês. E eu dei um play aqui na... Ai. Tem a Bíblia para falar em vez de... Vamos olhar Êxodo 4 aqui? Ok. Quando o texto começa, Deus fala ali sobre os sinais que ele vai dar para Moisés, né? Sinais que ele vai dar a Moisés. Mas eu quero que você abra aí em Êxodo 4, 20. Então ele vai dar sinais a Moisés para poder falar com o faraó. E você vai ver que sinais é uma coisa importante aqui nesse texto. Deus é um Deus de sinais. Pega a vara, joga, serpente, pega, mão no peito, leprosa, mão no peito, mão santa. Aí diz o texto que Moisés pegou a sua família, sua mulher e seus filhos, colocou sobre um jumento e tornou a terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. Não levou rebanho, não levou nada. Levou a mulher, os filhos e o cajado. Ok. E disse o Senhor, fale assim, 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 assim. Tá? Agora, versículo 26, 24.
E aconteceu numa estalagem que o Senhor o encontrou e o quis matar. O Senhor o encontrou e o quis matar. Então perceba que a narrativa demonstra que ninguém é insubstituível. Por que Deus quis matar Moisés se Moisés estava indo fazer o que ele queria? Porque Moisés estava em desobediência. Como é que Deus queria matar Moisés? Provavelmente Moisés ficou doente, tá? Provavelmente. E aí Moisés foi orar e entendeu que Deus estava querendo matar ele. Provavelmente. Pode ter sido que Moisés viu um anjo? Pode ser. Mas, sim, provavelmente foi isso. Então, ele parou numa estalagem, ele viu que ia morrer, e eles sabiam qual era o problema. E qual era o problema? Os filhos de Moisés não eram circuncidados. Se você perceber bem, o povo de Israel não obedecia a circuncisão direito. E durante vários momentos eles falharam na circuncisão. Quando o povo vai entrar lá para tomar Jericó, tem que circuncidar, porque tem um monte de gente que não está circuncidada. Lógico, no Egito, o povo tinha dificuldade de circuncidar. No começo não, mas no final. Se estão mandando matar as crianças que são meninos, como é que você vai circuncidar, que é um ato? Percebe? E Deus não matou ninguém porque não estava cumprindo o mandamento. Porque não estava cumprindo o mandamento porque tinha um motivo. Essa é a diferença do legalismo. No legalismo, não importa porque você não cumpriu o mandamento, você morre. Mas, na visão bíblica, se determinado mandamento tem um contexto, qual é o contexto ali? Se eu cumprir, ele morre. Então, o que é mais importante? Sobreviver. Sempre que a vida é colocada em contraste com o mandamento, fica a vida. Sempre. Sempre. Davi está com fome, não pode comer o pão da proposição. Vai comer. E Jesus vai defender disso. Não, comeu e não pecou. Por quê? Porque ou ele comia ou ele morria de fome. Então, assim, o que é mais sagrado no âmbito humano é a própria vida humana. Pois bem, aí o que vai acontecer no texto? Zípora tomou a pedra aguda, circuncidou o prepúcio do seu filho e lançou os seus pés. E disse, certamente você me é um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Versículo 26. E desviou-se dele. É assim que diz o texto. Então ela disse, esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Uma coisa que as pessoas pouco percebem no livro de Êxodo, estamos caminhando para o final, me tolere um pouco aí, tá? A gente vai terminar isso aqui e vai fechar a coisa. As pessoas pouco percebem é que Moisés tem uma crise familiar. Moisés tem dificuldades familiares. A mulher dele é midianita. Os midianitas só circuncidavam os filhos na adolescência. Então, ela não queria circuncidar o mais velho. O mais novo, talvez, ainda fosse muito pequeno, apesar que na fé israelita era com 8 dias. Não é? E quando ela percebe que o esposo vai morrer, ela corta o prepúcio, ela joga diante dos pés dele, chama ele de sanguinário, e aí talvez ela tivesse com raiva, fazendo uma indireta ao passado de Moisés, ao sangue que ele já havia derramado lá no Egito. Provavelmente ela está contrariada, ela não quer voltar, ela nasceu ali, ela viveu ali, ela não entende porque ela tem que voltar para essa missão tão perigosa, e o texto diz que ela se desvia dele. Depois disso aqui, você não vê mais a Zípora e nem os filhos de Moisés. Eles desaparecem da narrativa. Pode pegar desse capítulo em diante, depois com calma. Lê o capítulo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Moisés vai no Egito, enfrenta Faraó, tem as pragas. Moisés sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, avança e Zípora não está lá. Zípora provavelmente vai embora aqui. Não dá para ter certeza, tá? Mas a gente tem certeza que Zípora não ficou no Egito. Ou ela não chegou no Egito, ou ela não ficou no Egito. E aí você pode até perceber que os filhos de Moisés eles não foram grandes na história.
Não foram. Os filhos de Moisés ficaram ali na classe dos levitas ali, não. Quem foi o líder? Foi Josué. Porque Moisés tem uma crise familiar. Mais na frente, ele vai casar com uma mulher cuxita, que Miriam e Arão vão acusar ele de ter casado com a mulher cuxita. Vai ter gente que vai dizer que a mulher cuxita é Zípora, mas não é, porque o povo eles gostam de fazer tudo casar bonitinho, sabe? Sim, tudo casar bonito, mas não. Não. A mulher cuxita não é Zípora. Ou a Zípora tinha falecido, ou Moisés contraiu um novo matrimônio. E é por isso que ele vai ser questionado ali. Por isso que ele vai ser questionado. A autoridade dele vai ser colocada em voga ali. Aí o que acontece? Só em Êxodo 18, que Jetro, quando Moisés está no deserto, aí Jetro vai com a família de Moisés encontrar com Moisés. Moisés ficou separado da família todo esse tempo, tá? Por causa não só da circuncisão, obviamente, mas ali existe uma crise familiar que tem desdobramentos, não é? Com os filhos de Moisés não assumindo posição de liderança, Moisés contraindo um novo matrimônio. Vamos ver Êxodo 18? Vamos ver Êxodo 18? Êxodo 18, versículo 5. Vindo, pois, Jetro, sogro de Moisés, com seus filhos e sua mulher e Moisés no deserto, ao monte onde tinha se acampado, disse a Moisés: Eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e seus dois filhos com ela. Então saiu Moisés, disseram a ele, né, ao encontro do seu sogro, e beijou-o, e perguntaram ao outro como estavam, e entravam na tenda. Você vê que Jetro traz a esposa de Moisés e os filhos, e o texto nem diz que Moisés beijou a mulher dele, não. Ele beijou o sogro, entra todo mundo aí e está tudo certo. Então, mostra que eles ficaram separados todo esse tempo, e depois na narrativa, poucas vezes Zípora aparece. Então, eu preciso comentar algumas coisas aqui para a gente caminhar para o final da aula. Deixa eu colocar os slides de novo, tá? Eu tento sempre terminar com 1h30, mas às vezes eu preciso passar um pouco. Num seminário normal são 2 horas com intervalo, mas eu prometo que não passo de 9h45, tá bom? Porque mesmo que você ficar cansado, você pode assistir o conteúdo gravado depois. É melhor do que eu ficar devendo conteúdo. Vamos lá. Moisés manda o povo, fala para Faraó que tem que liberar o povo. Faraó não aceita e começam as pragas. Qual é a primeira praga? A primeira praga é a transformação da água em sangue. Ou seja, Deus vai ferir as águas aonde Faraó queria matar o povo de Deus. Fere as águas. Qual é a segunda praga? Deixa eu passar para o outro slide. A gente ganhar tempo. A gente está aqui já, né? Qual é a outra praga? São as rãs. Vou dizer uma coisa para vocês, que parte dessas pragas aqui, elas estão ligadas à primeira. A única coisa que Deus fez foi falar para Moisés anunciar. Todas não, tá? Mas uma parte das pragas aqui, ela está ligada à primeira. A primeira praga gera as outras pragas. Se você ler o texto lá, quando fere as águas, os peixes morrem, mas as rãs se multiplicam, porque as rãs elas conseguem sobreviver em um ambiente inóspito. Quando eu era criança, na minha época, né? Na minha época raiz, criança caçava rã. Em frente à minha casa tinha um quintal onde tinha uma obra que não estava construída com umas pilastras, e a gente subia em cima daquela plataforma, aí chovia, estava cheio de mato, ficava aquela água dentro do mato, aquela água suja, represada tinta, e aí a gente ia lá e caçava rã, pegava uma varinha, quem é velho aqui sabe, né? Não tem mais de 40. Pegava o sebo, colocava na ponta, a rã sobrevivia ali. Peixe também não. Por que multiplica a rã? Porque a água está ruim. Então, a multiplicação de rãs, que vai gerar piolho, que vai gerar mosca. Por que vai ter mosca? Tem um monte de peixe morto.
Tem um monte de animal morto, porque se a água está ferida, tem morte. Se tem morte, tem mosca. Aí o rebanho vai morrer. Aí as condições meteorológicas vão mudar. Vai chover granizo. Vai ter trovão e raio. Vai ter gafanhoto. Aí não, trevas não. Trevas já é uma praga que não está ligada à primeira praga. Não pode ser uma consequência natural. Você tem que trabalhar de outra forma. A mesma coisa é a morte dos primogênitos. Então, as pragas, elas têm uma ligação também com os deuses do Egito, mas tem que tomar cuidado. Tem gente também que viaja naquilo ali. Tá? O maior principal motivo da praga é mostrar que Deus é Deus de qualquer terra. Deus é dono da terra. Ele está na terra do Egito, mas quem manda é ele. Por isso ele vai deslocar o povo por uma terra do deserto e vai colocar um povo em outra terra, porque Deus é dono de toda a terra. Então, as pragas, elas têm essa motivação de mostrar que Deus tirou o povo com mão forte. Tá? Vamos avançar os slides aqui para a gente poder encerrar aqui a aula. Enquanto Deus conduz o povo, qual é o problema principal que acontece no Êxodo? Murmuração. Quando o povo ainda está do lado de cá do Mar Vermelho, que os egípcios vão se aproximando, o que o povo diz para Moisés? Moisés, o que a gente disse para você quando a gente estava no Egito? Se for para tirar a gente daqui para morrer no deserto, deixa a gente aqui mesmo. Ou seja, o povo estava com a mentalidade de escravo. Aí eles dizem para Moisés assim, foi por não ter sepultura no Egito que você trouxe a gente para morrer no deserto? E eles vão falar isso para Moisés a vida de Moisés toda. Vai ter hora que Moisés vai pedir a morte, Moisés vai ficar desesperado. Por isso que ele fere a rocha. Porque ele não aguenta aquele povo. E o povo toda hora diz, faltou água. Moisés, a gente vai morrer de sede, Foi porque não tinha sepultura no Egito? Faltou pão. Foi porque não tinha sepultura no Egito? Faltou carne. Foi porque não tinha sepultura no Egito? Está muito calor, está muito frio. Ele vai dizer sempre, vamos voltar para o Egito. Levanta um capitão, vão até tentar apedrejar Moisés, pensar em apedrejar Moisés. Se não é a nuvem de Deus descer, Moisés tinha morrido. Então, o que vai acontecer? Eles vão falar tanto que eles foram levados para morrer no deserto, que eles vão literalmente morrer no deserto. E vai fazer eles ficar 40 anos dando volta ali, para que aquela geração toda morra, para que uma nova geração que não viveu no Egito entre na terra. Então, dos que conheceram o Egito, só Josué e Caleb entraram na terra e quem tinha menos de 20 anos para baixo. Quem era maior de idade, quando Israel saiu do Egito, não entrou no Egito. Não conhecia o Egito. Só conhecia, já nasceu no deserto, já viveu no deserto. Aí Deus, com toda a paciência, conduz o povo, sustenta o povo, a roupa do povo não acaba, não falta pão, não falta carne, a coluna de fogo traz calor e luz, a coluna de nuvem traz frescor, a água fica amarga, sai água da rocha, vem cordonizo, Deus está cuidando. Aí Deus leva para o Sinai, aí faz Moisés subir ao Sinai para dar a lei. Por quê? Porque agora esse povo vai ocupar uma terra, precisa ser uma nação. Aí Deus dá a lei a Moisés. O que Deus dá de lei? É tudo novidade? Não. Na lei tem circuncisão. A circuncisão é desde Abraão. Na lei tem o sábado. O sábado é desde o Gênesis. Então não era lei. Mas o sábado já estava lá. Animais puros e impuros. Noé já conhecia animais puros e impuros. Quando ele vai fazer o sacrifício, está lá. Quando ele vai separar os animais, a quantidade de animais que vai estar na arca, está lá, animais impuros e impuros. Noé já conhecia essa noção. Mas no Êxodo que isso vai se demonstrar. Aí, é no Sinai que Deus vai dar o decálogo, vai dar a lei a Moisés, simbolizada pelo decálogo, né? Os 10 mandamentos. Então, o Moisés sobe a montanha sagrada, encontra com o sagrado e desce com a lei sagrada para o povo. Então, agora, aquele povo que tinha saído do Egito,
misturado as tradições deles com a tradição do Egito. Agora eles têm uma lei para cumprir. Os 10 mandamentos são o resumo da lei, o símbolo da lei. Moisés também desce com o culto. Então, Arão é levantado sacerdote. Deus dá instruções sobre a arca, sobre o tabernáculo, sobre as vestes, sobre o culto, sobre as leis. Então, Moisés desce do monte com todo o culto de Israel, como vai ser, e como que Israel vai agir. Lei sobre propriedade, lei sobre homicídio, lei sobre casamento, lei sobre guerra. Então, Israel é uma nação que toda a sua legislação, ela é uma legislação santa. Deus vai cuidar dos mínimos detalhes. Vamos para o final. Eu sei que vocês estão cansados. Eu vou levar essa aula mesmo assim, direto. Ela ia dar uns 3 horas. Vamos só fechar aqui. Ok. O povo, então, quebra a lei. Moisés demora na visão do povo. Lembra aquela... Eu me ausento e eu volto para salvar o povo. Eu volto para remir o povo. Moisés se ausenta, o povo cai com um bezerro de ouro, com Arão. Moisés volta, pune o povo, sobe de novo, renova a aliança, desce de novo. Então, aqui, de novo, está o tema da aliança. A aliança que Deus fez com Adão, a aliança que Deus fez com Abel, que morreu com Sete, a aliança que Deus fez com Enoque, a aliança que Deus fez com Noé, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com José. Agora Deus faz com o povo através de Moisés. Aí a aliança é renovada, depois dela ter sido quebrada, não é? E você tem ali os últimos capítulos de Êxodo, e aqui a gente vai encerrar aqui a aula. Até encerrou mesmo. Você tem os últimos capítulos de Êxodo mostrando esse final do livro, aonde depois da descida da lei de novo, Deus vai conduzir o povo até um novo caminho. Tá? Daqui, quero até pedir perdão que eu não fiz pausa, né? Mas é porque tinha muito conteúdo, então é melhor vocês perguntarem depois do que eu ficar parando e não conseguir dar o conteúdo. Apesar que se eu fosse dar tudo mesmo, a gente não ia conseguir sair daqui hoje mesmo. Alguém anotou dúvida? Quer perguntar alguma coisa dentro do que a gente falou? Ou alguma dúvida sobre o texto de Êxodo que a gente não comentou? A oportunidade está aberta, tá bom? Ou se quiser comentar alguma coisa, eu volto a dizer, não fiquem receosos. O que eu vou perguntar é uma bobagem, ou eu vou falar alguma coisa que não tem nada a ver. Aqui é um ambiente de ensino, tá? Está aberta aí a oportunidade. Tem alguém desejando perguntar alguma coisa por chat ou por mensagem? Esperar aqui mais uns 30 segundinhos, 1 minuto. Se não tiver ninguém, a gente vai encerrar. Tem certeza? Tudo bem compreendido? Rosa Maria. À vontade, Rosa. Pastor, eu sempre ouvi falar que a mulher de Moisés, a Cuxita, era negra, era de uma descendência africana e por isso ele foi rejeitado. Por isso aquela confusão entre Miriam e Arão. Isso é verdade? Sim, ela era negra, sim. O Cuxita vem de Cuxi. Quando você puxa ali os povos, são povos de etnia negra, não é? Então, assim, a gente... É difícil afirmar que ela era negra, porque, assim, por exemplo, alguém pode ser do Congo, que geralmente é um lugar de gente negra, e não ser necessariamente negro, mas provavelmente, quando o texto faz a marcação, vamos colocar que ela era negra. A gente pode afirmar aí com quase 100% de certeza que ela era negra, por ser cuxita.
Agora, não necessariamente esse foi o motivo dela ser negra, mas dela ser estrangeira. Ou seja, fosse ela cuxita ou de outra nacionalidade, seria questionado. Lembra que eu disse que há situações onde o personagem ele faz um casamento com uma mulher estrangeira, que geralmente é o homem que... Geralmente não, é o homem que desposa no Antigo Testamento, não é a mulher que desposa. Então, assim, o homem casa com uma mulher estrangeira quando ele não tem opção. Não foi o caso de Moisés. Moisés escolheu contrair um novo matrimônio com uma mulher estrangeira. Isso não significa que isso é modelo para a gente, significa que está lá no texto e a gente não tem que fugir disso. E a realidade foi o que aconteceu. E também não significa que Deus justificou a ação de Moisés. Agora, aquela ação de Moisés não deveria ensejar em rebelião de Arão e Miriam. Vamos lembrar, Arão fez uma coisa muito pior. Arão fez o bezerro de ouro que ele disse que não sabia como tinha saído de lá. E ele não morreu, ele devia ser morto, porque a regra era idolatria era a morte. Um montão de gente morreu e ele não morreu. Então, como é que ele vai agora acusar Moisés? Não é? Então, ali, Deus vindicou a autoridade de Moisés. Não significa necessariamente que Deus aprovou o que ele fez, mas Deus desaprovou aquela situação, até porque também eles eram família, né? Então, ali também era uma disputa familiar de poder ali mesmo, uma questão mais humana. Mas aquela mulher não era Zípora, e aquela mulher, sim, dizer que ela era negra não é um erro. Está muito mais próximo da verdade, e ela era de uma etnia negra, com certeza. Mas ali o fato não é negritude exatamente, porque naquela época não tinha o racismo étnico, né? Nesse sentido do negro. Você tinha o racismo no sentido de aquele povo não é meu povo. Então, eu não gosto do filisteu, eu não gosto do outro, eu não gosto do outro, mas não necessariamente por ser negro. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Não, a gente vai encerrar. Não? Maravilha. Agora eu lembrei de uma coisa. Meu Deus do céu, não acredito. Eu não apertei o botão de gravação. Meu Deus. Tem que fazer essa aula separada. Amém, meu povo? Mas fique tranquilo que a aula gravada vai chegar, tá bom? Gravada só assim amanhã e posta aqui. Se o senhor achar Jesus. que faltou alguma coisa, depois o senhor passa em áudio para gente. Tá bom. Tá combinado, tá? Um abraço. Deus abençoe vocês. Tchau. Boa noite. Boa noite, obrigada, tá? Deus Nada, abençoe. nada. Oi, alguém tá falando? Quero sim, minha irmã. Que aí, de repente, eu já consigo usar a sua gravação e me livro desse trabalho aqui. Só misericórdia. É porque, como eu tive dificuldade no início, eu acabei esquecendo de... Você pode me mandar lá o, o link, né? Para poder baixar. Aí eu baixo e jogo no YouTube. Maravilha. Obrigado.